Vamos começar. Nossa aula de hoje, a gente começa a estudar o nosso livro 2 de Introdução à Filosofia, este nosso material que eu acabei de mostrar para vocês. Então, eu estive lá na escola buscando material, deixando algumas coisas lá na escola, e percebi que a maioria, ou grande quantidade, essa semana praticamente todos já devem ter pego o material. Então, a gente vai começar o nosso livro 2. O primeiro conteúdo do livro 2 que nós temos que abordar é a transição do pensamento do século XIX para o século XX. E como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso estudando a chamada Escola de Frankfurt. Porque na Alemanha, a base do pensamento europeu até por volta de 1950, a base do pensamento filosófico era alemão, tá ok? Então, nós temos o desenvolvimento do pensamento alemão e também algumas influências do pensamento francês. Em sociologia, a pergunta é geral, é para qualquer aluno que souber responder, tá? Em sociologia, vocês estudaram a formação do positivismo. Deixa passar o avião que está atropelando aqui. Então, vocês estudaram em sociologia o surgimento do chamado positivismo, ou a estrutura do pensamento de Augusto Comte, chamado de filosofia positiva, que surge lá por volta de 1830 na Europa, na França, uma mudança na estrutura de pensamento. Na verdade, nós temos uma corrente que vai seguir diretamente a essência do iluminismo. Tá. Mas a pergunta não é essa, está relacionada a essa ideia. A pergunta é o seguinte: qual é a essência do positivismo? Ou, traduzindo, qual é o elemento fundamental defendido pelo positivismo? Alguém pode responder para a gente? Isso é sociologia, e vocês já viram isso em sociologia, eu posso afirmar categoricamente. Quem me responde, por favor? Qual é a essência do positivismo? Uma palavrinha só basta. Nenhum voluntário? Nossa, está todo mundo com medo, está todo mundo deixando a sociologia passar. Tá. Independente se você lembra ou se você não lembra, o século XVIII é marcado, aliás, o século XIX é marcado pela ascensão do positivismo. Para o positivismo, a essência do pensamento é crença absoluta na razão e no cientificismo. Então, a partir deste momento, nós temos o desenvolvimento da crença absoluta na ciência. Como o nosso último conteúdo de introdução à filosofia do livro 1B foi a chamada filosofia da ciência. E por filosofia da ciência, nós colocamos uma abordagem em cima de dois teóricos fundamentais. O primeiro deles, nós falamos a respeito de Karl Popper, tá? E Popper estabelece a criação do chamado método hipotético dedutivo, onde eu tenho que formular uma hipótese e, a partir daí, destrinchar essa hipótese para provar que ela pode ser falsa, o princípio da falseabilidade. E nós falamos também do outro teórico da filosofia da ciência, chamado Thomas Kuhn. Para Thomas Kuhn, tá, a ciência está relacionada com o contexto histórico ou o progresso histórico da sociedade. Então, toda ciência, chamada de ciência normal, sofre um processo de revolução científica, ou seja, transições na época, no período, muda a concepção de ciência que nós temos. Eu citava muito esse exemplo, como assim, século XVIII, a ciência, a medicina tinha as suas características fundamentais. Só que no século XVIII, a medicina era totalmente diferente da chamada medicina no período medieval. E hoje,
em pleno século XXI, nós temos muitas diferenças do pensamento da medicina dentro da nossa estrutura contemporânea em relação ao século XVIII, ao século XIX. Portanto, para Thomas Kuhn, o historicismo, o processo de desenvolvimento da história, determina a evolução da ciência. Então, esses indivíduos, eles começam a instituir uma crença absoluta na razão e na ciência. Por outro lado, nós analisamos que o idealismo alemão, em pleno século XIX, que está confrontando essas ideias científicas, que está confrontando essas ideias racionais, tem um elemento diretamente ligado à estrutura do sentimento, à estrutura da emoção. Isso nós falamos de Schopenhauer, nós falamos de Kierkegaard a respeito dessa ideia. Só que surge na Alemanha um outro grupo de teóricos, agora ligados diretamente à estrutura do desenvolvimento social. Então, o tema que nós vamos abordar a partir de agora, chamado Escola de Frankfurt, tem ligação direta com o surgimento da sociologia. Então, a Escola de Frankfurt está ligada diretamente ao contexto das transformações socioeconômicas que transitam do século XIX para o século XX. E, principalmente durante o período entre as duas guerras mundiais, as transformações socioeconômicas que o mundo está vivendo. Além disso, no pós-Segunda Guerra Mundial, as transformações que ocorrem na estrutura socioeconômica em âmbito mundial. Então, nós vamos começar a Escola de Frankfurt pelos elementos mais simples, pela estrutura mais simples dos indivíduos chamados Theodor Adorno e Max Horkheim. Depois nós vamos passar para a segunda fase do pensamento da Escola de Frankfurt, ou segunda fase do pensamento social, pelo chamado Jürgen Habermas. Então, nós temos que analisar esses indivíduos para poder chegar a uma ideia do que estava acontecendo na transição do século XIX para o século XX e as transformações sociais que passam a ocorrer nesse período. Então, vou abrir a minha projeção. Se alguém não estiver visualizando a projeção, por favor, me avise. Escola de Frankfurt é o nosso tema. Por favor, antes de nós começarmos, é importante nós falarmos assim, a Escola de Frankfurt surgiu lá por volta de 1923, 1924, em Frankfurt, na Alemanha. Mas o termo Escola de Frankfurt não quer dizer um espaço físico somente presente na Alemanha, porque a Escola de Frankfurt, devido à perseguição dos nazistas ou a perseguição desencadeada por Adolf Hitler aos judeus, e vale lembrar que muitos desses teóricos da Escola de Frankfurt eram judeus, acabou sendo instalada nos Estados Unidos e depois na França. Ou seja, o termo Escola de Frankfurt não quer dizer um espaço físico. O termo Escola de Frankfurt quer dizer um conjunto de teorias, um conjunto de ideias em determinado período, com determinados teóricos que defendiam suas teses fundamentais. Pegou? Então, quando a gente fala Escola de Frankfurt, já fala especificamente em Frankfurt, na Alemanha. Só que, devido à perseguição dos nazistas, os membros da Escola de Frankfurt acabaram deixando a Alemanha, indo principalmente para os Estados Unidos e outras regiões do mundo, mas mesmo assim estabeleciam contato entre si. Portanto, a Escola de Frankfurt, um conjunto de pensamentos, de ideologias criadas dentro desse período, principalmente no período entre guerras. Então, nós podemos salientar o seguinte, que a Alemanha está vivendo processos de transformações
que vão influenciar diretamente o seu processo de formação. Então, a Escola de Frankfurt estabelece um diagnóstico do tempo presente. Diferentemente de que outras escolas de pensamento só analisavam o passado, a Escola de Frankfurt busca uma abordagem do tempo presente, principalmente as transformações econômicas e sociais que estavam ocorrendo na Europa e principalmente nos Estados Unidos até o início da década de 30. E em história, nós podemos questionar o contexto histórico que as nações estavam vivendo até por volta de 1930, ou antes do início da Segunda Guerra Mundial. E nós podemos elencar muitos acontecimentos deste período, como, por exemplo, a Guerra Russo-Japonesa, que desencadeou o processo da Revolução Russa, a própria Revolução Russa. Nós podemos citar principalmente a Primeira Guerra Mundial e a crise de 1929. Então, preocupados com esses acontecimentos, os teóricos da Escola de Frankfurt, eles passam agora a utilizar a chamada interdisciplinaridade, ou seja, a influência, o estudo da perspectiva socioeconômica dentro das mais diversas áreas do conhecimento. Sábado, agora, esse próximo sábado, dia 8, vocês terão um aulão interdisciplinar. Todos vocês estão convidados, do 9º ano ao 3º ano do ensino médio, a participar desse chamado aulão interdisciplinar dentro do Colégio Alexander Fleming de maneira virtual. Isso quer dizer que teremos professor de química, biologia, professor de redação, professor de geografia, professor de sociologia e outras diversas áreas. Então, a Escola de Frankfurt reuniu um contexto de vários pensadores dentro dessa estrutura. Então, significa que os teóricos da Escola de Frankfurt não eram só filósofos, nós tínhamos sociólogos, nós tínhamos antropólogos que estabeleceram uma abordagem do período, que estabeleceram uma análise, um estudo aprofundado do que a Europa estava vivendo até o momento. Então, as possibilidades de emancipação do conhecimento, as chamadas teorias normativas versus as chamadas teorias descritivas. Teorias normativas, principalmente a física, a química, a biologia, que trabalha especificamente com diretrizes e normas fundamentais. As teorias descritivas, como, por exemplo, a história, a filosofia e a sociologia. Então, há um confronto de ideias, um confronto de pensamento deste período. Só que, por favor, quando eu falo assim, vocês sabem que é algo importantíssimo. Então, por favor, eu preciso que vocês gravem essa informação que eu vou passar agora, tá? Os teóricos da Escola de Frankfurt, todos eles tinham uma ligação com as ideias marxistas, ora de adaptação do pensamento de Marx, ora de defesa do pensamento de Marx, ou oposição gradativamente alicerçada em relação a Marx. Ou eu defendo, tá? Ou eu adaptei as teses de Marx, ou eu estabeleci uma forte oposição ao pensamento de Marx. Por que isso? Porque o início do século XX é recheado de transformações. Primeiro, o processo de produção industrial
acelerada dos Estados Unidos. Então, nós temos uma produção assim absurdamente exagerada, que levou à crise de 1929. Nós temos o desenvolvimento do automóvel, tá? Século XIX para o século XX. Em relação a isso tudo, nós temos duas condições que estão ligadas ao processo, às críticas dos chamados teóricos da Escola de Frankfurt, tá? Nós temos a era do rádio e o cinema. Para os críticos da Escola de Frankfurt, a era do rádio e o cinema propôs uma nova organização da sociedade mediante a estrutura de consumo. Ana Beatriz, você não consegue ver a projeção? Mais alguém não consegue ver a projeção? Eu vou abrir aqui de novo a projeção, ok? Conseguiu? Agora deu. Agora sim. Conseguiu? Então, mil desculpas, porque meu computador deve estar com problema. Troquei o computador, comprei um notebook melhor, mas eu acho que o problema é o professor, tá ok? Então, mil desculpas. Então, aquilo que a gente precisa saber que dentro do século XXI, ou seja, aliás, início do século XX, a produção industrial começa a estabelecer diversos aumento constante da produção na estrutura industrial, na estrutura automobilística, e agora a produção vai estar aliada aos meios de comunicação, principalmente o rádio e o cinema, nessa primeira fase. Lá por volta da década de 40, 50, nós temos o desenvolvimento da televisão. E, por favor, esses teóricos da Escola de Frankfurt, eles vão desenvolver a chamada teoria crítica, que nós vamos analisar daqui a pouco, que é uma crítica em relação a esse sistema de produção, ou seja, a indústria agora está ligada diretamente ao desenvolvimento dos meios de comunicação de massa para poder sobreviver. E vocês estudaram em sociologia a chamada indústria cultural, correto? Por favor, alguém confirme para mim ou negue se vocês estudaram a indústria cultural em sociologia. Acho que a gente estudou, sim. Então, é o seguinte, nós vamos passar novamente em filosofia a respeito dessa indústria cultural e nós vamos mostrar como esses pensadores da Alemanha instituíram o pensamento em relação à indústria cultural. E se vocês estudaram a indústria cultural, vocês sabem que agora a cultura é produzida como uma mercadoria, é vendida pelos meios de comunicação, rádio, televisão, internet, ou pelos próprios mecanismos de comunidades virtuais e tudo mais. E dentro dessa ideia vai surgir um indivíduo que é chamado, muito conhecido, talvez vocês tenham ouvido falar dele, Zygmunt Bauman, tá? E muita gente gosta de utilizar Bauman na redação para falar das relações frouxas, ou seja, a falta de laços que a sociedade capitalista institui. Então, nós temos essas ideias fundamentais. Então, nós temos que analisar o começo dessa chamada Escola de Frankfurt. Então, diz assim a nossa projeção. Tá? Só o seguinte, lembrando que a aula de História já está disponível no streaming online para você, tá ok? Então, a aula de História eu já consegui converter o vídeo e já deixei disponível no streaming para você. Daqui a pouco, terminando a aula de Filosofia, eu vou tentar converter o mais rápido possível o vídeo
início para deixar disponível também essa aula gravada para vocês. Então, o pensamento alemão, seja qual for a tonalidade ideológica que assumiu, dominou grande parte do cenário intelectual do Ocidente entre 1850 a 1950. Então, nós podemos falar que o contato com a filosofia, com o pensamento de Karl Marx, começou a ser expandido. No Brasil, em sociologia, vocês estudaram a sociologia brasileira. Deixa eu pegar o livro aqui, é o livro 1B, peguei aqui, é o livro 1B de Sociologia. O professor de Sociologia deve ter falado para vocês a respeito da sociologia brasileira. Se ele já terminou o livro 1B, então ele falou assim, da sociologia no Brasil, nós temos Gilberto Freire, Florestan Fernandes, tá? Nós temos a questão do Darcy Ribeiro, nós temos a questão de diversos teóricos dentro do Brasil a partir da década de 1930. E o que acontece? Por que eu estou citando a sociologia brasileira? Porque a partir da década de 1930, no Brasil, nós temos a entrada do pensamento de Karl Marx nas universidades brasileiras. Começou com a USP, a Universidade de São Paulo, e passou a expandir por diversos lugares do Brasil. Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro, Gilberto Freire, Florestan Fernandes, Celso Antunes, os indivíduos, eles começam a desenvolver as ideias do marxismo no Brasil. Então, as ideias começam a ser espalhadas e Karl Marx estabelecia uma grande crítica ao desenvolvimento do capitalismo e da exploração capitalista. Então, muitos teóricos da Escola de Frankfurt vão pegar essas ideias de Karl Marx e vão estabelecer uma crítica ao processo de produção industrial. Então, a teoria crítica está ligada diretamente a esse processo, a essa crítica, onde esses teóricos desenvolvem dentro da Escola de Frankfurt. Tá? A última representante daquela fase áurea do pensamento alemão é a Escola de Frankfurt, fundada em 1924 em Frankfurt, na Alemanha, certo? Aí nós temos a escola, foi denominada oficialmente um Instituto de Pesquisa Social e foi fundado no auditório da Universidade de Frankfurt em 22 de janeiro de 1924. Importante lembrar que o processo formal da Escola de Frankfurt ocorre após a Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha está sofrendo as mazelas dos tratados de Versalhes e outros tratados que vão impor penalidades à Alemanha. E os teóricos da Escola de Frankfurt, eles começam a analisar as transformações que a Alemanha estava passando dentro da sociedade no pós-Primeira Guerra Mundial. Então, eles viviam uma época de inflação galopante, de tumultos políticos espalhados por grande parte da Alemanha. E temos também o processo de ascensão do nazifascismo na Alemanha. Então, esses teóricos, eles vão sofrer influências do seu período, influências do pós-Primeira Guerra Mundial. E, como eu já citei aqui, durante a ascensão do nazismo na Alemanha, muitos teóricos foram perseguidos pelas tropas nazistas e foram obrigados a deixar a Alemanha. Tá? A maioria dos autores, ou pensadores da Escola de Frankfurt, são de origem judia. Então, poxa, se a maioria são judeus, são de origem judia, obviamente ninguém ficaria mediante a estrutura da ascensão do nazismo na Alemanha. Então, por essa razão, com a perseguição judia levada a cabo pelos nazistas, tiveram de buscar refúgio na Inglaterra e nos Estados Unidos, certo? Então, nós temos uma situação fundamental. Agora, grava bem essa informação que nós vamos
passar agora, tá? A indústria seria a origem da angústia e da neurose do indivíduo moderno, porque a indústria estabelece o seu produto para que você consuma, beba, use, consuma. Então, essa é a lógica da indústria. Se vocês realmente estudaram sociologia, se vocês realmente estudaram com o professor Adriano, né? Se eu não me engano, você tinha aula com o professor Adriano de sociologia. Se vocês realmente prestaram atenção na aula, vocês ouviram o termo estabelecido pelo professor chamado assim, indústria cultural. Agora, tudo que é produzido por uma indústria, é produzido por um canal de TV, é produzido por um site, é produzido pela própria indústria para massificar o consumo. Quando você vai a uma loja comprar determinado produto, você tem a falsa impressão de que você escolhe livremente aquele determinado produto. Segundo os teóricos da Escola de Frankfurt, é um erro muito grande, porque a indústria cultural retira a sua capacidade crítica de perceber essa situação de dominação. Então, quando você vai a uma loja e você compra uma calça, tá? Você tem a leve impressão de que você escolheu livremente aquela cor, aquele modelo, tá? Dá a ideia de que você escolheu livremente aquela calça. Só que, antes de você ir à loja comprar, alguém já pensou a cor, alguém já pensou o modelo, alguém já pensou o tipo de matéria-prima, alguém já pensou até mesmo o preço. E você torna-se um mero consumidor passivo. Tá? A indústria, segundo os teóricos da indústria cultural, elas têm um único objetivo, que é o lucro. Como que eu vou lucrar sem que você consuma? Então, eu preciso estabelecer uma ideologia por trás de todo o produto que eu vou estabelecer para poder ser consumido. Então, todos os pensadores tinham inspiração marxista, não se esqueçam disso. Uns adotam uma atitude crítica sobre o pensamento de Marx, enriquecendo-a com teorias, outros campos como a economia, a sociologia e a própria psicologia, nascendo assim o chamado socialismo democrático. Isso é importante. Talvez vocês não tenham ouvido esse termo chamado de socialismo democrático. Seria uma ideia onde os indivíduos estariam vivendo a respeito da socialização dos bens, saindo dessa ideia de dominação da indústria, onde o Estado não precisa necessariamente ser um Estado socialista para poder estabelecer o consumo. Você vai consumir de acordo com a sua necessidade. Só que os indivíduos, os teóricos da Escola de Frankfurt, diz que é a indústria que determina a necessidade dos sujeitos. Como, por exemplo, a Maria Eduarda Camargo Bortoluzzi nos convidou para ir sábado na casa dela, que ela vai fazer um frango assado para a gente. Então, nós aceitamos o convite e fomos na casa da Maria Bortoluzzi. Chegando lá, nós comemos aquele frango maravilhoso que ela preparou para a gente, só que... Eu nunca vai esquecer disso, não, Ronei? Não, eu estou me autoconvidando. Ah, tá bom. Vai estar um churrasco quando chegar, tá carvão. É só exemplo, minha querida, fica tranquila. Liara, eu amo todos os meus alunos, todas as minhas alunas. Então, nós somos a casa dela e ela serviu para a gente o frango assado que tanto ela faz, que tanto ela fala. Então, ficamos felizes da vida com o alimento. Agora, a bebida nos deixou chateado, porque ao invés dela abrir Coca-Cola para a gente, ela abriu Kiko Cola.
Tá? Por que nós saímos de lá chateados? Porque a indústria criou uma ideologia por trás da chamada Coca-Cola. Só você pegar e olhar as propagandas a respeito deste determinado produto. A última que eu me lembre é assim: abra a felicidade. E aparece a pessoa abrindo uma garrafa de Coca-Cola. Então, nós, para podermos ficar felizes, nós temos que abrir a Coca-Cola. Então, gera uma ideologia dentro dos indivíduos a partir do consumo. Por favor, a escola de Frankfurt é uma escola teórica que analisa o consumo exagerado dos indivíduos, ou seja, um consumo não consciente que os indivíduos estabelecem a partir da produção industrial. Basta ver as propagandas, basta ver, tá, o consumo desenfreado de algumas pessoas que passam a estabelecer dentro da sociedade. Então, diz assim: suas investigações, a Escola de Frankfurt, não tomam um caráter de sistema, mas sim um conjunto de ensaios em que examina a organização e a consciência dos trabalhadores industriais e mescla os conceitos tomados em diversos campos de investigação. Isso quer dizer aquilo que a gente acabava de falar a respeito da interdisciplinaridade, ou seja, várias áreas começam a analisar a questão da consciência do sujeito, como a antropologia cultural, como a sociologia, como a filosofia, a própria psicologia, na questão do consumismo desenfreado, passam a estabelecer abordagens a respeito dessas ações. Então, são, portanto, estudos de ordem interdisciplinaridade, ok? Ou interdisciplinar. Então, essas diversas áreas do conhecimento que estavam nascendo, que estavam crescendo através do século XIX, transição para o século XX, encontram nas análises da Escola de Frankfurt um ambiente adequado para poder estabelecer os seus estudos, tá ok? Então, nós temos ainda. Quanto à escola, a ela, mereceu a designação de escola e constatou-se a existência de alguns sinais essenciais que a afirmam, como tais como, ou seja, os elementos que afirmam os frankfurtianos realmente como uma escola, como uma linha de pensamento. Primeiro, a existência de um quadro institucional representado pelo próprio instituto, ou seja, a escola de Frankfurt tinha condições, tinham elementos, tinham teóricos que faziam com que ela se tornasse realmente uma instituição, como, por exemplo, o Colégio Alexander Fleming, que é uma instituição de ensino, mas para ser uma instituição de ensino, precisa de um conjunto de elementos que a formam como tal. Precisa de diretor, precisa de secretaria, precisa de coordenação, precisa de professores, precisa de alunos, precisa da estrutura, tá? E da chamada infraestrutura e da superestrutura. Aí vem novamente a importância do pensamento de Karl Marx que vocês tiveram em sociologia, perdão. Em sociologia, vocês estudaram a formação das estruturas sociais em Karl Marx. E para Karl Marx, essas estruturas elas são formadas pela infraestrutura e pela superestrutura. Só para eu provocar vocês, alguém poderia me dizer qual a diferença da infraestrutura para a superestrutura? E ninguém estudou sociologia, né? Vou contar para o Adriano. Em sociologia, Karl Marx desenvolve a ideia da estrutura. A estrutura são um conjunto de elementos que fazem com que uma instituição possa funcionar, como, por exemplo, a infraestrutura. Faz parte da infraestrutura todos os elementos materiais, físicos de ordem econômica. E a superestrutura faz parte todo elemento de conhecimento, de leis, de normas, de regras, de ideologia, como, por exemplo, o Colégio Alexander Fleming, tá? A infraestrutura do Colégio Alexander Fleming é toda a base física do
colégio, toda a estrutura de carteira, ar-condicionado, data show, da mesas, lousas e tudo mais, as salas de aula, tá, os blocos, isso chama-se infraestrutura, são os elementos físicos básicos de ordem econômica. A superestrutura são as leis, as normas, as regras que orientam a vida dentro da escola. Então, todos esses elementos dos frankfurtianos estavam ligados diretamente ao pensamento de Marx. Então, nós temos, assim, a presença de um mestre de pensamento na figura de Theodor Adorno e Max Horkheimer. Então, por favor, se cair em qualquer lugar do Brasil, os principais representantes da escola clássica de Frankfurt é Max Horkheimer e Theodor Adorno. O Adriano deve ter falado para vocês assim, Horkheimer, tá? Ele deve ter falado Max Horkheimer, que eu conheço, Adriano, mas o correto é Max Horkheimer, tá? E Theodor Adorno. Esses são os principais teóricos da escola de Frankfurt. Pronto. Isso é apenas introdução a respeito da escola de Frankfurt. Na próxima aula, nós vamos abordar a questão da teoria crítica, nós vamos abordar a origem do pensamento da escola de Frankfurt e as suas respectivas influências no pensamento ocidental, ok?